mais pessoas assumirem esse chamado, mais a instituição se manterá fluida e flexível, mesmo que seja grande, né? Se eles se ativerem à missão da igreja. Na questão hierárquica, aqui entra um outro comando da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo não tem hierarquia. A estrutura da igreja, tudo que ela organizar, tem que evidenciar isso. Não adianta querer que a igreja seja serva, diaconal, etc., etc., se ela funciona como um quartel. Não funciona, entendeu? É inviável. É como, eu sempre lembro de Davizinho, lembra o Davizinho? Quando foi lutar contra o gigante Golias, né? E ele fala, eu tenho aqui um estilingue aqui que eu uso para espantar bicho lá no meu quintal. Aí o rei dá para ele aquela estrutura toda, né, e tal. E ele tenta andar com aquilo, né? E ele fala, não posso, tira esse treco tudo de mim, eu vou com o meu estilingue mesmo, né? Eu sempre penso na igreja engessada, como Davi carregando as armaduras de Saul, entendeu? É como se alguém dissesse assim, olha irmão, você vai organizar uma igreja, então toma aqui essas armaduras e tal. E a igreja tenta andar com aquele negócio. Ela fala, não, com esses negócios eu não consigo cumprir a missão, né? Então tira tudo aquilo e tal, pega apenas o essencial, né? Então a estrutura da igreja tem que representar esta ordem de coisas, essa distribuição de poderes dentro da igreja. Eu estava apresentando a minha tese para um professor e ele falou o seguinte, olha só, né? Uma alta autoridade da igreja, um supremo comandante da igreja, pode com todo o seu aparato, cercado por diáconos, pegar a bacia, a toalha, ajoelhar-se diante de um presidiário, lavar os pés dele e até beijar. Isso não toca a estrutura da igreja. Não toca. No instante seguinte, no instante 2, a suprema autoridade da igreja já está no seu palácio, no seu trono, e o presidiário está na sua cela imunda, né? Então, se estas coisas não se evidenciarem na estrutura da igreja, ela não está adequada ao modelo de Jesus. Ela vai se enrijecer, ela vai se tornar inepta para cumprir a missão. E um teste que a gente pode usar, que eu coloquei aqui, é esse. O modo como nós organizamos a igreja favorece as relações de mutualidade, a plena cidadania de todos os irmãos da igreja ou não? Ou está rígida e engessada, né? Depende de uma série de comandos, etc. Ou não, né? Eu sempre digo para os irmãos, o que te impede de visitar? O que te impede de aconselhar? O que te impede de ligar? Você precisa de um comando para isso? Você precisa de uma ordem, de uma autorização, de uma eleição para isso? Não. Viva a vida cristã livremente, né? Você pode fazer missões e operações como cristão que a comunidade talvez nem fique sabendo, se ela for grande demais, nem fique sabendo, né? Você pode ganhar pessoas para Jesus, aconselhar, orar por doentes, libertar pessoas, aconselhar casais em crise que talvez a comunidade nem ficará sabendo. O que te impede? O que te proíbe de fazer isso? Nada, né? Com respeito à segurança, porque toda instituição visa a sua segurança, a igreja é precária. O fato de ela ser comandada por Jesus Cristo para uma missão que está em curso e que visa uma finalidade, impõe a ela uma mobilidade e uma precariedade. O reino é eterno, a igreja não é. Então todos nós existimos enquanto o Senhor quiser. Mas nada aqui
deve criar raízes. Tudo pode ser mudado, né? A comunidade se organiza, ela pensa, ela decide, etc., como lhe convier e da maneira que melhor cumprir a missão que Jesus lhe deu. Nada pode atrapalhar a missão da igreja. Se estiver atrapalhando, então está em aberto. Qualquer membro da igreja pode dizer: por que fazemos isso? Porque sempre foi. Tá, mas tem o que você falou, tá, mas sempre foi, e daí? Isso está me embaraçando a cumprir a missão de Jesus. Eu não consigo funcionar com isso, né? É como um Davizinho carregado com as estruturas de Saul. Ele fala: não quero, né? Então cada um de nós pode fazer isso. E a nossa precariedade é parte da nossa missão, porque nós anunciamos algo que vem, que virá. Se virá, então nós somos provisórios. E isso que poderia ser, perante as outras instituições, a marca da nossa fragilidade, é o contrário, é a nossa glória, porque é para isso que existimos, né? Então a igreja não foi chamada para se autopreservar. Sua autopreservação é tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo que mantém a igreja viva. O Espírito Santo que renova a igreja, que preserva a igreja, né? Isso é obra do Espírito. E por último, a questão dos mandamentos. Lembra que eu falei que toda instituição tem suas regras internas, seus mandamentos internos, suas leis? Tudo que a igreja inventar, eu não estou dizendo que a igreja não pode ter regimento interno, etc, etc. Mas tudo que ela inventar está no nível inframandamental, ou seja, está abaixo do amor. O amor pode tudo. Paulo fala isso em Gálatas 5, quando ele fala dos frutos do Espírito. Ele fala assim: contra o amor não há lei. Contra o amor não há lei. Tudo que é do amor, como redefinido por Jesus Cristo, obviamente. Estamos falando da igreja de Jesus. Tudo que é do amor é lícito e deve ser levado a cabo, porque esta é a missão da igreja. Um teste que eu coloquei aqui, das minhas leituras e das minhas reflexões, é a seguinte: quem ocupa o centro de atenções da igreja? Em torno de quais pessoas a estrutura eclesial está organizada? Dos fortes, dos poderosos, dos ricos ou dos desvalidos, dos mais fracos, dos mais vulneráveis? Esse é um teste. A igreja tem que se organizar, tem que estar no centro das suas atenções as pessoas mais frágeis, mais fracas, mais pobres, mais desamparadas. Essa é uma maneira de a igreja demonstrar para o mundo que ela é uma instituição de outra natureza. Então, o que eu tentei fazer aqui no final é um cruzamento entre as características da instituição, como nós conhecemos, que é preservação, autoridade, regras, basicamente isso, versus a igreja como instituição. Então, ela tem uma estrutura? Sim, ela tem uma estrutura, porque ela tem uma tarefa de longo prazo a ser cumprida. Porém, essa estrutura é frágil porque é móvel. Essa estrutura não é piramidal, não é hierárquica. A igreja não tem donos. Todo dono da igreja, todo general da igreja, todo presidente da igreja pode ser ignorado se não estiver justificado perante a missão da igreja, porque cada um de nós faz a igreja. Tá? Cada um de nós faz a igreja. E por último, a questão do mandamento. O mandamento é o amor. Tá? Eu coloquei aqui uma frase do Agostinho dizendo: ame e faça o que quiser. Né? Olha o atrevimento desse homem, né? Fica parecendo: opa, beleza, então, ame e faça o que quiser. Né? Ele tinha certeza que o amor cumpriria o mandamento.
Por fim, né, aquilo que eu falei ali agora há pouco para o Eduardo, eu não espero que as instituições, as mais pesadas, né, as que perduram no tempo há mais tempo, façam uma assembleia dizendo: pessoal, nós resolvemos aqui por 52% dos votos que nós vamos fazer uma conversão institucional e tal. Não. A instituição não se reforma. As pessoas falam de reforma da igreja, precisamos de uma nova reforma da igreja. Elas esquecem que a igreja institucionalizada, hierarquizada, regimentada, não se reforma. Toda reforma vem da periferia, daqueles que observam a igreja e falam: meu Deus, mas isso aqui não bate com o evangelho, isso aqui fere, isso aqui caramba, eu queria... É dessas pessoas que vem a reforma, né? E os reformadores disseram que uma igreja reformada tem que estar constantemente em reforma. Eu só vejo uma saída, e esse é objeto da minha angústia e da minha busca. Eu só vejo uma saída para sanear a igreja do seu institucionalismo doentio. É o sacerdócio de todos os cristãos. Nós estamos há 501 anos da reforma. Os reformadores falaram contra o clericalismo católico. Eles falaram que todos os cristãos são sacerdotes. Ninguém até hoje teve coragem de implementar. Ninguém até hoje teve coragem de implementar o sacerdócio de todos os santos. Por quê? Porque o sacerdócio de todos os santos impõe à igreja uma fragilidade. Como funciona? O mundo não sabe como é isso. Como funciona uma comunidade em que todos oficiam perante Deus? Em que todos têm a palavra de Deus? Em que todos têm o Espírito Santo? Essa é assustadora, essa comunidade. Por isso, nós fugimos para o institucionalismo. Quanto mais medo nós temos disso, mais nós nos institucionalizamos, né? Eu creio que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis, para que nós creiamos que Ele pode fazer o corpo de Cristo funcionar. Que nós podemos baixar essas estruturas pesadas de Saul, né, e andarmos com mais leveza. O Espírito Santo cuida da igreja, né? Nós, praticando a mutualidade, podemos dizer: irmão, não é assim entre nós. Não é assim entre nós, né? Olha aqui o Evangelho, olha isso, olha aquilo, né? Nós podemos nos corrigir mutuamente, mas andando, não travados, né? Então, uma proposta que eu faço é essa: que nós tenhamos coragem de praticar o sacerdócio universal. Porém, os sacerdotes oficiais, que estão lá há 1950 anos, aliás, descontando e tal, uns 1400 anos por aí, não vão ceder o lugar. Não pense que os sacerdotes da igreja vão falar: irmãos, eu vou tirar aqui a minha estola sacerdotal, minha mitra, né, e tal, e vou trazer todos aqui para o Santo dos Santos e tal. Não, eles não vão fazer isso. É você que vai assumir seu lugar e entrar pelo vivo e santo caminho, pelo véu rasgado, né? Pelo véu rasgado. Entremos, como diz Hebreus, entremos corajosamente na presença dele, né? Então, aquilo que o Leandro falou, né? O institucionalismo, ele cria uma dinâmica, né, que sobrecarrega quem está em cima e mantém o povo embaixo, que também quer isso, né? Então, para esses de cima, Jesus chama ao sacerdócio comum, né? Frágil,
sem poderes, sem esquemas, sem lançar mão de nenhuma concentração de autoridade, a não ser o amor. Né? E para esses que estão embaixo, se sentindo Zés, ninguéms e Marias nadas, né, na periferia da igreja, o Espírito Santo fala: meu filho, levanta, eu te capacitei, eu quero te mandar ao mundo, né? Eu quero te mandar ao mundo, então saia da zona de conforto, né? Eu quero te constituir, quero te encaminhar. Perguntas, comentários, reflexões? Eu digo isso pelo seguinte: não pense assim, eu vou chegar na minha igreja agora e vou quebrar o pau, então eu vou chegar na minha igreja e vou fazer uma revolução. Não! Funcione! Você tem um mandato espiritual para funcionar. Funcione! Seu funcionamento cristão subverte o institucionalismo e garante o cumprimento da missão. Agora, eu estou me referindo a servos, né? Não a contenciosos. Contenciosos não são do reino. Né? Perguntas, comentários, às vezes as pessoas querem ter ministérios oficiais nessa hierarquia, e daí é claro que às vezes, mesmo não querendo ter, você não consegue ficar, porque é muito opressor o regime hierárquico. Mas como você disse, quem te impede de orar pelo enfermo, de servir, né? Que nem essa autoridade espiritual, então toma muito cuidado com essa palavra autoridade, porque eu entendi o que você falou, mas essa palavra já é vista como a autoridade. Ela tem que ser interpretada dentro do reino. E como mas como você disse, não tem autoridade sobre, né? Existe uma vez na Bíblia. Então a autoridade é para servir, né? Esse serviço sobre, porque a gente quer ter autoridade espiritual, ter sobre o mundo. Exato. Então, e não para servir. Então, o ministério, como você já escreveu sobre, né, ser igreja dentro da igreja. Então, quando às vezes você não consegue, essa é a verdade, né? Chega um ponto assim que você tenta, faz, mas não dá. Mas ainda, mesmo numa estrutura hierárquica, a gente pode lutar para tentar fazer aquilo que Cristo pediu que fizéssemos. Basicamente isso. Bem, então, vamos para a nossa ceia ali, né? Vou pedir para o irmão Giovanni nos dirigir uma palavra de oração. Nós agradecemos pelo ensino dessa manhã. Cuidado do Senhor sobre nós. Muito obrigado. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ensine o caminho do amor e nos ensine a amar aquilo que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos com o desafio.